Estamos de volta com mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos trazer para vocês um amigo nosso, o Dr. José Augusto Sales Nóbrega. Ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia desportiva, é pós-graduado em terapia manual. Hoje ele é funcionário da Unimed, da parte da medicina preventiva, né? E também atua fazendo atendimento domiciliar. Seja bem-vindo, Dr. Obrigado, José Augusto. Prazer estar aqui. É um prazer estar no nosso programa, né, ter você conosco, esclarecendo um pouco mais das dúvidas aí, né? Claro, prazer. A respeito da fisioterapia, né? A gente viu que você tem pós-graduação em terapia manual, não é Exatamente. isso? O que vem a ser exatamente a terapia manual, né? Como ela funciona? A terapia manual, na verdade, ela é um conjunto, né, que engloba várias técnicas nas quais o terapeuta só vai utilizar as mãos. Então, você não utiliza nenhum aparelho, né, para o tratamento. Então, são técnicas como Mulligan, Maitland, né, eu digo a denominação, Mulligan, Maitland, osteopatia, mobilização neural. Então são um conjunto de técnicas manuais para você tentar restabelecer função. No caso, por exemplo, um paciente com um problema de coluna, a gente faz uma avaliação global, né, do paciente e tenta restabelecer função da coluna, no caso, ou de qualquer outra articulação, correto, através de alongamentos, relaxamento muscular, manipulação vertebral, mobilização. A terapia manual engloba, então, todas as técnicas, né? Mas que for manual. Né? Isso, existem cursos específicos para cada uma dessas técnicas. Entendi. Né? No caso, a osteopatia, que é uma das mais conhecidas, existe um curso específico para a formação de um osteopata, mas no caso da terapia manual, ela engloba várias dessas técnicas, né, que eu citei, né? Além da osteopatia, diversas outras, porque às vezes você fica um pouco limitado a usar essa técnica para algum paciente, você utiliza uma outra técnica. Então, qual seria a vantagem, né, da terapia manual em relação à convencional, que a gente está acostumado, né? A gente vê muito hoje em dia, em diversas clínicas, as pessoas utilizando somente aparelhos, né? Os aparelhos como ultrassom, eletroestimulação, são aparelhos que são muito utilizados, eles dão resultado, mas eles podem ser usados, devem, né, na minha opinião, ser usados como um complemento do tratamento. Então, assim, você numa terapia manual, você consegue buscar a causa específica, né, a causa da doença, né, da patologia ou da dor do paciente, e complementa através de um tratamento com eletroestimulação ou com ultrassom, né? Então, entendi, você busca a causa da dor. A terapia manual, ela seria mais personalizado, mais individualizado, seria? Ela é individual, né? Porque uma vez que você está ali, você precisa estar com a mão no paciente, né? Então você tem que ter esse contato físico com o paciente. Seja para fazer sensibilidade, o aparelho seja para fazer, exatamente, seja para fazer uma manipulação ou um relaxamento muscular, você tem que estar ali. Então é um tratamento totalmente individual. E para quais problemas seria não mais indicado, mas quais seriam os maiores problemas que essa terapia manual ajudaria? Então, os mais comuns que a gente vê, né, são os problemas de coluna, né? Coluna, né? Exatamente, principalmente coluna lombar e cervical, é o primeiro. É o que o pessoal mais procura e é o que dá mais resultado, né? Você fazendo mobilização vertebral, manipulação, né, que é o uso dos thrusts, né, que é aquela estalada no pescoço. Sim. E tração, né, tração mecânica mesmo, é uma coisa que dá muito resultado. Então a coluna é o mais procurado, mas ela é utilizada também para ombro, joelho, enfim, para qualquer articulação ou sistema do corpo. Entendi. Essa terapia, ela também pode ser preventiva, ou não? Ela é utilizada mais como reabilitação. Mas ela também pode ser preventiva no fato, a partir do momento que você age, por exemplo, para corrigir, para trabalhar em cima de postura. Postura de trabalho ou a postura em casa. Tá? Então ela pode ser preventiva nesse sentido. Você citou a postura em casa, né? Eu também vi que você faz o atendimento domiciliar para aquele paciente que de repente não pode ir lá na clínica. E eu acho que aí de repente a terapia manual é extremamente aplicável, porque você não pode levar a clínica na casa, né? Exatamente. Eu comecei trabalhando com consultório, mas depois eu senti essa necessidade de estar atendendo alguns pacientes
na residência deles. Mas com relação à terapia manual, né, de alguns pacientes domiciliares, a gente fica um pouco restrito, porque a maioria das vezes são idosos. Então a gente fica um pouco limitado, mas ainda assim a gente consegue utilizar esse tipo de terapia. Né? E o resultado com esses pacientes idosos, como é que é? O resultado é muito bom, né? Mas como eu falei, tem algumas restrições com relação à idade, né? Pelo fato de você mexer com manipulação e mobilização óssea, né? Mobilização da articulação e do osso, sendo que no paciente idoso o osso já tem um desgaste, né? Natural da idade. Né? Mas o resultado ainda assim é muito bom. Eu tenho até uma história interessante que aconteceu na minha família. A minha avó, ela estava ficando muito debilitada, né? A dona Leontina, né? Ela estava ficando muito debilitada, parada, sempre quieta. E aí foi quando a minha prima, que é enfermeira, falou, Alisson, tem um fisioterapeuta lá, vamos levar. E aí o fisioterapeuta começou a ir na casa da minha avó fazer as sessões de fisioterapia 2 ou 3 vezes por semana, não me lembro. Mas eu lembro que em um ano ela mudou quase que da água para o vinho, só ficava quietinha, a vontade dela, né, a disposição melhorou demais. O interessante é que assim, além do benefício da fisioterapia em si, né, do tratamento, existe o benefício da comodidade, né, para o paciente, por ser paciente idoso ou paciente neurológico, né, criança ou adulto com problema neurológico. Esse é um outro tipo de paciente também que tem atenção domiciliar. Exatamente, E daí você consegue muito resultado porque, além da disponibilidade de horário, né, às vezes a pessoa não pode ir até o seu consultório e ele está na casa dele, né, então ele se sente mais confortável, você consegue criar um vínculo melhor com o seu paciente pelo fato dele estar em casa, se sentir à vontade. Então os resultados são muito bons. Para pessoas que fizeram cirurgia, né, no caso de um pós-operatório. Pós-cirúrgico. Isso. Né? E paciente neurológico e também no caso dos idosos. Você indicaria essa terapia domiciliar para idoso, mesmo ele não tendo um problema sério, mas, por exemplo, uma limitação de movimento já é o suficiente para, de repente, estar procurando um fisioterapeuta? Aí que tá. A gente, como eu falei, como a gente tem restrições com relação aos idosos para terapia manual específica, a gente fica um pouco restrito a isso. Mas como a terapia manual é um conjunto de técnicas, então você não pode utilizar uma, você acaba utilizando uma outra técnica que pode beneficiar também. Entendi. Tá certo. Não deixa de ser uma opção ótima, né? Exatamente. Correto. Funciona muito bem. Eu sei que você também está participando de um projeto que está sendo desenvolvido aí, né? Lá na Unimed, na parte de medicina preventiva, né? Isso. Eu acredito, na odontologia eu vejo isso, que a prevenção é a melhor forma de atuar. Né? Não tem por que esperar a doença chegar para você atuar. Hoje eu trato na parte estética, né, e curativa também, né? A parte de implante, prótese, isso aí é curativo. Mas se a gente atuar na prevenção, acaba não ocorrendo a doença. Né? E vocês têm um projeto interessante a respeito disso. Exatamente. Conta um pouco pra gente desse projeto. Esse projeto a gente está com um projeto piloto agora com alguns pacientes e a gente pretende iniciar ele em janeiro, né, no começo do ano que vem, janeiro ou fevereiro. E na verdade é um projeto, tem também a parte preventiva, mas a gente vai englobar pessoas que sejam portadoras de hérnia de disco e também fibromialgia, que a gente está vendo que está tendo muito caso hoje em dia. Você tem um foco principal para coluna e fibromialgia. Coluna e fibromialgia. Então, na verdade é um trabalho multidisciplinar, né, que eu trabalho junto com mais uma fisioterapeuta, uma assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista dentro desse programa. Então o paciente vai chegar e vai receber o tratamento, uma avaliação multidisciplinar, e daí de acordo com a avaliação vai encaminhar ele para dar um foco maior ou na parte psicológica, né, porque o paciente com dor ele se sente muito debilitado, né, e acaba não frequentando mais os lugares que ele frequentava. Então, ou nutricionista também para alimentação. Às vezes o paciente sobrepeso, isso prejudica muito a coluna, né, a questão do disco. Hoje eu percebo que quase em todas as áreas, né, talvez com raríssimas exceções, o tratamento multidisciplinar é realmente cada vez mais importante. Né? Esse ponto de usar outras, por exemplo, um psicólogo para melhorar, incentivar, motivar o paciente. Isso acontece muito com pacientes com fibromialgia. Então o paciente tem uma queixa
poliqueixoso, né, que a gente fala, que ele tem dores no corpo inteiro, né? E às vezes você está buscando o tratamento da dor na coluna e o caso dele é um estresse emocional que ele passou, entendeu? Então você trata a dor dele, mas também junto com a psicóloga para dar esse suporte. A fibromialgia, para a gente deixar um pouco mais claro, ela é uma doença que atua de que forma, né? Como o paciente pode reconhecer que ela é mais comum, ele tem a fibromialgia? Na verdade a fibromialgia é mais comum em mulheres, né? Mulheres jovens, né? Adultas, 40 anos. Mais ou menos. Acaba sendo de 20 até 50 anos são os mais comuns, né? E não tem uma causa específica, né? Na verdade é uma somatória de fatores, ou fatores ambientais, posturais, emocionais que também são muito importantes. Então esses dois setores, que seja da fibromialgia e da coluna, né, da hérnia de disco, é o que a gente está trabalhando em cima. Depois dos 50 anos ela apresenta uma melhora, quem tem ou quem não teve a incidência é menor? Não, a incidência, o que a gente vê em alguns autores relatam que a incidência é mais comum em mulheres e nessa faixa de idade. Claro que a gente até já atendeu nesse projeto piloto pessoas com acima de 60, 70 anos. Idosos já. Com o quadro de fibromialgia, né? Já consultaram vários médicos e não chegam numa conclusão e acabam dando diagnóstico de fibromialgia, né? Entendi. E no projeto de vocês lá, qual seria o tratamento desses pacientes? Então, a gente tem, como eu falei, eu trabalho junto nesse projeto com mais uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma psicóloga e assistente social. E a gente inicia com essa avaliação, e daí, feita essa avaliação multidisciplinar, a gente vai jogar ele vai direcionar ele para um tratamento ou de terapia manual, no caso do paciente com hérnia de disco, que vai dar muito resultado, terapia manual, o RPG com a outra fisioterapeuta, e também encaminhar para um acompanhamento nutricional e uma psicoterapia. Correto. Essa aí seria uma ótima alternativa para que o paciente, antes de ser, de repente, indicado para um tratamento mais invasivo, como por exemplo, hoje em dia a gente vê muita indicação de cirurgia, né? Então a gente às vezes tenta visar um pouco mais a qualidade de vida do paciente, né? Tentando realizar um tipo de tratamento que ele ainda não fez. Menos invasivo, né? Menos invasivo, para tentar tirar esse paciente da cirurgia. Perfeito. E ter uma melhor qualidade de vida. Você preserva mais o paciente no primeiro momento. Exatamente. Aí, né? Esse projeto ele é feito pela Unimed, não é isso? Isso, é um projeto da medicina preventiva da Unimed aqui de Taubaté. Então aí os cooperados da Unimed aí podem aproveitar. Exatamente, os usuários da Unimed vão... Os usuários, isso, os usuários vão poder aproveitar isso. O cooperado também é um usuário, não é? Exatamente, né? Não deixa de ser. Verdade. Então, a gente espera que a partir de janeiro a gente comece com esse projeto já para valer. Tá joia. Doutor José Augusto, a gente teve um grande prazer de conversar aqui com você. Foi um prazer. Acho que essas explicações foram muito pertinentes e ajudam bastante a entender, saber que tem muita coisa para fazer antes, de repente, de ter que procurar uma cirurgia. Exatamente. Tendo que procurar, né? Vamos, mas se dá para prevenir antes, né? Atuar preventivamente é ótimo, né? Exatamente, eu agradeço a oportunidade aqui também. Joia, você poderia deixar com os nossos telespectadores quem quiser os contatos? Entrar em contato, o meu e-mail é joseaugustosn@yahoo.com.br ou josé.nóbrega@unimed-taubaté.com.br. Quem quiser, será um prazer ajudar e quem quiser entrar em contato, estaria à disposição. Correto, eu vou mandar uns e-mails lá para minha coluna. Estaremos lá. Tá joia. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela presença e pela atenção. Muito obrigado. Vocês de casa, muito obrigado pela audiência. Mais um Saúde em Dia encerra hoje e estamos de volta na próxima semana.